Aleluia. Qual é o livro mais antigo da Bíblia? Glória a Deus. Grande é o Senhor Deus. Jó, capítulo 1, verso 20. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Capítulo 1, verso 20. Amém? Hoje o tema da minha mensagem é as crises na casa de Jó. Deus falou muito comigo, no meu coração, sobre Jó. Aleluia. Muitas das vezes nós ouvimos falar de Jó, já pregámos 1001 vez sobre a vida de Jó, mas Jó passou por muitas crises. Meu Deus. E é essas crises que eu quero falar hoje, as crises na casa de Jó. Todos encontraram o capítulo 20, então os que encontraram, se puderem colocar de pé, amém? Se não puder, fique sentado, não tem problema. A palavra do Senhor diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou entre a terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Aleluia. Amém. Vocês também, os obreiros. Pode sentar, Alexandre, Marcelo. Amém? Sei que, glória a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração, hoje, foi as crises na vida de Jó. Se nós formos analisar a nossa vida, comparada à vida de Jó, todos nós já passamos por alguns momentos da nossa vida de crise. Jó, ele passou crise, perdeu a sua família. Jó perdeu uma crise, teve uma crise financeira, porque a palavra do Senhor nos mostra que ele era o homem mais rico do Médio Oriente, em que Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, em que ele perdeu até os seus próprios filhos. Se nós formos ver, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 jumentas de bois. E 500 jumentas era também muitíssima a gente a seu serviço. A palavra de Deus aqui nos mostra que Jó era um homem considerado financeiramente rico, era o homem mais rico do Médio Oriente, não só pelo aquilo que ele possuía, não só pelo aquilo que ele, as terras que ele tinha, era um homem que ele tinha muitos bens. Para ele ter todas estas cabeças de gado, imaginem os alqueios, imaginem os metros de terra que este homem ele possuía. Mas a palavra de Deus aqui nos mostra em que veio um certo tempo em que o diabo veio e Jesus, ao ver Satanás, disse: de onde vens? E ele disse: de rodear a terra. E olhem só, e disse o Senhor Deus a Satanás: observaste o meu servo Jó, o homem que era temente a Deus. E Deus, Jesus ainda disse assim para ele, o Senhor: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Aleluia. Então Jó, se nós formos analisar, Jó, ele possuía muitas características que um servo do Senhor precisa de ter. Mas a palavra do Senhor falou comigo já antes de eu chegar neste culto.
desviamos do mal, que nós não vamos passar por dificuldades ou por crises. Não importa a crise, qualquer que seja. Pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise familiar. Porque se nós formos analisar a vida de Jó, ele passou pelas piores crises que podem existir. Porque ele, da noite para o dia, ele fica pobre. Da noite para o dia, ele perde os seus filhos. Da noite para o dia, ele perde as suas jumentas. Da noite para o dia, ele perde o seu gado. Aleluia. Da noite para o dia, ele perde os seus servos. Da noite para o dia, até a sua esposa diz assim para ele: amaldiçoa esse Deus, abandone esse Deus. Da noite para o dia que nós acabamos de ler, que Jó rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. Aqui a expressão de rasgar o seu manto era usado pelos judeus quando eles perdiam alguém familiar muito próximo. Eles rasgavam as suas vestes, faziam assim, rasgavam as suas vestes e se colocavam-nos em joelhos e adoravam a Deus. Aleluia. E é desta forma que Jó ele faz. Então nós podemos analisar que Jó foi um homem que passou por várias crises. Mas uma das coisas que eu quero trazer para nós nesta noite é que há muitos que podem pensar assim: mas pastor, porque é que Jó, ele era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal, e ele ficou pobre do dia para o outro? Será que foi por causa dos seus filhos? Eu já ouvi muita gente dizer isso. Mas a palavra de Deus aqui nos mostra que ele era um homem reto diante dos olhos de Deus. Que ele era um homem íntegro diante dos olhos de Deus. Que era um homem que se desviava do mal diante. Então ele era um homem servo, temente ao Senhor Deus. Porque a palavra de Deus ainda nos mostra que quando os seus filhos faziam banquetes, ele fazia sacrifícios e ele pedia perdão pelos seus filhos. Porque ele era um homem temente a Deus. E ele tinha medo de entristecer a Deus. Porque se nós formos analisar a palavra de Deus, olha só: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, ele oferecia holocaustos ao Senhor, sacrifícios ao Senhor, porque ele era tão temente a Deus, presbítero, que ele fazia holocaustos em prol dos seus filhos. Por quê? Porque ele era temente a Deus e de algum modo ele tinha medo que os seus filhos blasfemassem contra o próprio Deus, que fizessem alguma coisa de errado diante dos olhos de Deus. E agora vocês perguntam assim: mas pastor, por que é que Jó tem tantas crises, sendo que ele era um homem temente a Deus, sendo que ele era um homem respeituoso? E muitas das vezes nós pensamos que vimos ao Evangelho, que nós viramos, ficamos ricos de um dia para o outro. Muitas das vezes nós pensamos que vir para a igreja, se virar crente, que nós nunca mais vamos ter dificuldades. E há pouco tempo eu vi um vídeo esta semana, um senhor, uma igreja evangélica de lá no Brasil, né? Ele dizia que nada chegará a ele
Mas irmãos, se Jesus sofreu, e vocês acham que Jesus já tinha pecado, e ele sofreu, eu analiso a vida de Jó, se ele era um homem justo. Aleluia. Um homem justo é uma pessoa que não blasfema. Um homem justo é uma pessoa que não peca, que não tenta não pecar contra Deus. E se nós formos analisar a vida de Jó, ele era tão temente a Deus que ele fazia holocaustos em prol dos seus filhos. Agora mostrem-me na Bíblia algum homem que fazia isso. Fazer holocaustos em prol dos seus filhos, com medo de eles pecarem contra Deus. Então Jó era um homem realmente íntegro. E ele teve que passar por tantas dificuldades. Grande Deus. A palavra de Deus nós lemos que ele rapou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Agora eu pergunto para você que está aqui nesta noite, se fosse você que perdesse 1/3 daquilo que Jó perdeu, se você vinha hoje adorar a Deus, Deus, misericórdia. Fala 1/3 dele. daquilo que ele perdeu. Porque às vezes, e muitas das vezes, como já disseram para mim, pastor, você adora a Deus porque você tem carro. Você adora a Deus porque tem casa. Uma das coisas que eu sempre disse para Deus, Deus, se eu tiver que perder tudo, eu perco, mas não deixarei de adorar. Porque a palavra de Deus, quando nós andamos no caminho certo, as crises elas vêm. As crises é para mim e para você. A crise financeira, a crise familiar, a crise em vários pontos, ela vem para nós, que somos homens tementes a Deus, pessoas que temem a Deus. Porque a lei da prosperidade vem ao Evangelho e nunca mais vais ter crise na tua vida. Isso está fora de questão. Isso não é um Evangelho. Jesus disse para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E uma das coisas que a palavra de Deus falou comigo, falando a mente espiritual, o que é que Jó perdeu em primeiro lugar? Presbítero Helder. E eram sagrados 7.000 ovelhas. Então foi aquilo que ele perdeu em primeiro lugar, 7.000 ovelhas. E quando eu meditava nessa palavra, o Senhor Deus me mostrava o que é que você tem perdido. Vamos falando espiritualmente, quem são as ovelhas? Somos nós. E é uma das coisas que mais se tem perdido. É o quê? É as ovelhas de Cristo. Porque a palavra de Deus fala que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E quando eu meditava nisso, eu começava: nossa, Jó perdeu em primeiro lugar as ovelhas. E hoje quantas ovelhas se têm perdido no mundo? Ovelhas, espiritualmente falando, não estou falando de animais. Mas o que é que se tem perdido? Almas. Se as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, se nós ficassem vocês e nós fôssemos para a Serra da Estrela,
seu pastor. Eles conhecem a voz do seu pastor. Se eu for lá e chamá-las, elas não vêm. E nós podemos fazer isso, mas elas não vêm. Mas se chegar o pastor ao pé delas e chamá-las, elas vêm todas carreirinhas. Mas elas vêm. E o que é que mais tem perdido? É ovelhas. Foi aquilo que Jó começou a perder. Foi ovelhas. E quantas ovelhas se têm perdido ao longo da sua caminhada? Agora vamos supor, por falta de conhecimento, por causa de não estar preparadas para uma crise financeira, para uma crise familiar. Porque Jó, ele também não estava preparado. Jesus, aleluia. Porque se nós formos ver, no capítulo 3, Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Então Jó também não estava preparado para todas essas crises. Agora imaginem um homem que até a sua própria esposa ficou contra ele, amaldiçoou esse Deus, querem ver? E tomando um pedaço de terra, de telha, para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Glória a Deus. Jó diz para ela, para a sua esposa: se o Senhor Deus já nos abençoou de uma forma tão grande, por que é que não podemos ter mal? Se a gente adorava a Deus quando tem bens, então também temos que adorar a Deus quando estamos doentes. Adorar a Deus quando temos prosperidade, mas também adorar a Deus quando não temos nada. Aleluia. É isso que Jó quis tentar. A palavra de Deus ainda diz: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Por quê? Porque as palavras, elas têm muito poder na nossa vida. As palavras, elas têm poder de abençoar como amaldiçoar. Então Jó, ele foi reto em todos os aspectos. Mas espera aí, eu sou reto, ainda tenho que passar dificuldades. Rei da glória. Eu sou reto, mas ainda tenho que padecer. Eu sou reto, mas ainda tenho que me rapar com uma telha. Jó, ele passou por muitas crises, mas a palavra de Deus até nos mostra que ele orou pelos seus amigos. Então nós podemos analisar que Jó, ele era íntegro em todas as ocasiões, em tudo. A palavra de Deus, ela diz assim: visto que os seus dias estão terminados contigo, está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Jó diz para o Senhor Deus: eu estou a passar esta condição financeira ruim,
por Deus. Porque está aqui a dizer que Deus pôs limites sobre os meses de sofrimento de Jó. Aleluia. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? A palavra de Deus nos mostra que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque tudo tem um tempo determinado por Deus. Aleluias. Se Deus quiser se Deus marcou que o Pedro tem que passar essa condição financeira, se Deus marcou que o Pedro tem que passar por uma doença, se Deus marcou que o Pedro tem que passar por tribulações, foi o próprio Deus que quis. Mas por que, pastora, passou tantas condições? Por que passou tantas lutas? Porque o Senhor Deus estava colocando Jó à prova para ver o que ele tinha ao seu coração. Foi isso que Deus quis fazer na vida de Jó. Porque se nós formos analisar, vocês acham que Jó ele precisava de ser temente a Deus, sendo que ele era o homem mais rico do Médio Oriente, que ele era o homem que tinha mais cabeças de gado, vamos falar assim, tinha todos os servos que ele queria para o ajudar, para o servir, e ele precisava de ser temente a Deus. E aí o Senhor Deus coloca ele na sua maior prova. Às vezes nós pensamos assim: ó Deus, até quando eu vou passar por essa prova? Até quando eu vou passar por essa falta de condições financeiras? Até quando? Mas a palavra de Deus de Jó diz que tudo tinha um tempo determinado por Deus. Os meses. Então, se Jó tinha que passar tudo isso, era para o quê? Para o fortalecer. Aleluia. Porque se Deus quisesse tirar a vida de Jó, Deus tinha dito a Satanás: olha, tira a vida. E o que é que Deus disse para Satanás? Podes me tocar tudo, mas não toques na sua vida. Então sabe o que é que isso quer dizer, irmãos? Que o diabo não toca na nossa vida sem permissão do Senhor Deus. Aleluia. Vocês não entenderam? O diabo só toca na nossa vida se for permissão de Deus. Aleluia, Jesus. Porque foi isso que Deus disse para Satanás: podes tirar tudo, mas na sua vida não tocas. Jó rapou-se com manteiga, como nós acabamos de ler. Jó perdeu tudo. Se Deus quisesse eliminar Jó, não teria feito. Mas aí Deus pode ver o quanto Jó era temente a Deus. Ali nós podemos ver o quanto Jó ele adorava a Deus. E agora eu imagino, se nós aqui tivéssemos aqui os maiores milionários daqui de Portugal, vocês acham que nós estaríamos aqui? Será que nós íamos ter acesso e conhecimento à palavra de Deus? Porque muitos, por isso é que a palavra de Deus fala que é mais difícil encontrar, como é que é, aquele versículo, o camelo dentro do buraco de uma agulha, né? Do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que Deus tenha prazer nisso, mas Deus quer ver o que nós temos no nosso coração. E foi isso que Deus permitiu que
na vida de Jó. Então, irmãos, eu quero perguntar para você: onde é que você tem o seu coração? Se Deus desse 1/3 do mal que veio para Jó, 1/3, você continuaria a ser fiel a Deus? Porque essa fidelidade a Deus, querem ver o que é que fez? E assim abençoou o Senhor Deus o último estado de Jó. Olha só, o último estado de Jó. Então quer dizer que era um tempo determinado por Deus. Glória a Deus. Era o último estado que ele tinha que passar. E a palavra de Deus ainda continua e diz assim: mas do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas. Peraí, ele perdeu 7.000 e Deus deu-lhes mais 14.000 ovelhas e 6.000 camelos. Eu só tinha 3.000 camelos, Deus aumentou mais. Aleluia. 1.000 jumentas, bois, eu só tinha 500 e Deus deu 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Kézia, e o nome da outra terceira em toda a terra. Olhem só, em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Que nós não estávamos lá. Né? E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e aos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Eita Deus! Mas Jó teve que passar todas essas aprovações que nós já falamos. Mas por causa da fidelidade dele, Deus restituiu em dobro. Deus restituiu seus filhos. E Deus o abençoou tanto, não estou só a falar financeiramente, que ele viveu por mais 4 gerações. Imaginem, viu seus filhos, seus netos, passou ainda 4 gerações. Por causa do quê? Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Aleluias! Mas espera aí, para o Senhor Deus lhe restituir aquilo que ele restituiu, Jó precisou passar por momentos bons, foi? Ruim? Ou ele passou os piores momentos da sua vida? Os piores. E Deus o restituiu. Por quê? Porque o seu coração está para Deus. Glória a Deus. Deus de Deus. Então, irmãos, Aleluia. se você está a passar por alguma crise, não importa qual seja, não tema. Pastor, estou naqueles dias que não me apetece buscar a presença dele. Eu sinto-me esgotado, sinto-me triste, eu sinto-me sem forças para buscar o Senhor Deus. Esta palavra é para você e para mim. Esta palavra é para você e para mim. Que jamais nós devemos abandonar o Senhor Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque o diabo só vai tocar na nossa vida se Deus permitir. Aleluia. Porque Satanás, ele não é onipotente, ele não é onisciente e ele não é onipresente. Glória a Deus. Satanás, ele foi um anjo criado por próprio Deus. Deus. Mas Satanás não tem
escolha de querer tirar a nossa vida sem a permissão do Deus eterno. Aleluia. Então, irmãos, continue firme na presença do Senhor. Aleluia. Todos nós estamos aqui hoje. Quantos de nós já tentamos ou já quisemos desistir da nossa caminhada com Deus? Por algum motivo que nos aconteceu. Mas se o Senhor Deus permitiu que nós hoje estivéssemos aqui, é porque o Senhor Deus ainda tem um propósito com você e comigo. Aleluia. Porque Deus não devia tirar, por exemplo, a irmã Graça, a irmã Maria, que vieram lá da Torres, a irmã de lá, que veio lá da Figueira, se não tivesse um propósito com elas. Deus não ia tirar os irmãos que vieram lá do Brasil, se não tivesse um propósito com eles. Verdade. Deus não ia tirar o irmão Roger, a Jerry, lá da Venezuela, se Deus não tivesse um propósito com eles aqui. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória. Vocês estão a entender o quão é importante nós continuarmos a adorar e servir a Deus? É Deus. Na bonança ou na dificuldade, não importa os problemas que nós tenhamos, mas se nós formos analisar as nossas vidas, se não fosse Deus, não sei não. Se Deus não permitisse, eu hoje já não estava aqui a pregar. Se Deus não permitisse, talvez você não estava aqui sentado nesta cadeira. Não estava. Então o próprio Deus preparou para que você hoje aqui estivesse. Aleluias. Amém?